ao Corão, as palavras de Deus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Deus Todo-Poderoso diz, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o misericordioso, o misericordiador. O soberano no dia do juízo final. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ó Deus, guiai-nos a senda reta, a senda que abençoaste, não a senda dos abominados, e muito menos a dos extraviados. Que seja assim. Amém. Deus diz na Sura Abasa, traduzem aqui como austero. Deus falou assim, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, tornou-se austero e voltou-se às costas, quando o cego foi ter com ele, com Muhammad. E quem te assegura que não poderia vir a ser agraciado? Ou receba a admoestação e a lição lhe será proveitosa. Quanto ao opulento, tu o atendes. Não tens culpa se ele não crescer em conhecimento ou em conhecimento espiritual. Porém, quem ocorre a ti e é temente, tu o negligencias? Qual em verdade o Alcorão é uma mensagem de advertência assim? Quem quiser, pois preste muita atenção. Está registrado em páginas honoráveis, no livro grandioso, exaltadas, purificadas por mãos de escribas, nobres e retos. Ai do ser humano, quão ingrato é, de que ele o criou, de uma gota de esperma, que o criou e o modelou em seguida, então suavizou-lhe o caminho, depois o fez morrer e o sepultou. E por fim,
quando lhe aprouver, ressuscitá-lo, a qual o ser humano ainda não cumpriu o que ele lhe ordenou, que o ser humano repare, pois em seu alimento, em verdade, derramamos a água em abundância. Depois abrimos a terra em fendas e fazemos nascer o grão, a videira e as plantas, a oliveira e as tamareiras, e jardins frondosos, e o fruto e a forragem, para o vosso uso e a do vosso gado. Porém, quando retumbar o toque ensurdecedor, nesse dia o ser humano fugirá do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Nesse dia haverá rostos resplandecentes, risonhos, regozijadores, e também haverá nesse dia rostos cobertos de pó, cobertos de lugubridade. Estes serão os rostos dos infiéis, dos incrédulos, dos depravados. Louvado seja Deus. O assunto hoje é sobre o juízo final. Yawm al-Qiyamah, o dia da ressurreição. Deus lembra isso por vários nomes no Alcorão Sagrado e através de vários ditos do profeta. Não podemos deixar de lembrar quando aquele homem distante, beduíno, veio até o profeta, que a paz esteja sobre ele, e falou para ele: ó Muhammad, fale para mim sobre a hora. Ele queria saber sobre o dia do juízo final. Quando será? Quando é esse dia? Então o profeta olhou para ele e falou: e o que você tem feito para esse dia? Qual que é a tua bagagem? Você está preocupado? Isso mostra a preocupação que os companheiros tinham sobre esse dia. O homem então olhou para o profeta, que a paz esteja sobre ele, e falou: eu não tenho muita reza, muito menos jejum ou caridade. No entanto, eu garanto que eu amo Deus, eu amo Allah e o seu mensageiro, que a paz esteja sobre ele. O profeta olhou para ele e falou: se é sincero, tenha certeza que o ser humano estará com quem ele ama, então não te preocupa. Mas os companheiros tinham essa preocupação de trabalhar para isso. É essa a preocupação nossa de hoje. Como falamos aqui no versículo: porém, quando retumbar o toque ensurdecedor, nesse dia, o ser humano fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará apenas a preocupação consigo mesmo. Nesse dia haverá rostos resplandecentes, sim, risonhos, regozijadores, mas também haverá nesse dia rostos cobertos de pó, desespero, cobertos de lugubridade. Estes serão os rostos dos infiéis, dos incrédulos, dos depravados. Que Deus nos livre da depravação. O dia da ressurreição. O dia da ressurreição, do juízo final. O último dia. Quando fala aqui a explosão ensurdecedora. Isso, ensurdecedora. Deixar as pessoas assim. Ou seja, o toque. Muitos... Pode. Duas questões assim que foi levantada. A primeira, assim, é que quando essa pessoa chegou até o profeta, que a paz sobre ele, perguntando sobre o dia. Os companheiros lá tinham essa dúvida sobre o dia. Aí a questão é sobre o dia que vai ter o fim dos tempos, ou se é sobre o dia que vai ter a ressurreição. Ele queria saber exatamente sobre o dia e sobre o acontecimento. O que seria isso, ó profeta? Eu estou preocupado com isso.
Entendeu? Mostra que ele estava preocupado porque ele está realmente preocupado. Ele quer saber o que ele tem que preparar para isso e qual dia que é. E tem outros ditos também. Quando o anjo chegou até o profeta, falou quando que é o dia. O profeta falou, isso eu não posso saber, nem você sabe. Deus está no conhecimento de Deus. Mas nós devemos nos preparar para esse dia. Porque tem Entendeu? um dia que acaba e tem um dia que ressuscita, né? Pois é, isso que Esse dia é o dia da ressurreição. É o dia quando todos vão estar mortos e Deus vai ressuscitar um por um. Todos vão se levantar perante a Deus. Então esse é o dia do juízo. O dia do julgamento, da ressurreição, do juízo final. Isso. E quando a gente trata o dia do juízo final, é o Al-Qiyamah. Isso. E o dia da ressurreição é Yom al-Hisab, dia do acerto de contas. Mas pode colocar para os dois. Mas aqui estamos falando desse dia. E também pode colocar no dia do Qiyamah, que para todo mundo que morre, assim que ele é ressuscitado no túmulo, já começa o dia da ressurreição para ele. Uma parte da ressurreição. Não que a ressurreição final maior. Porque ele vai receber, né? Isso. Porque ele vai receber. Mas é considerado Qiyamah para ele. Qiyamah pequeno. Ah, tem isso também. É. Então, a explosão ensurdecedora, ou o toque ensurdecedor, é a tradução de as-sakha, como falamos agora no Corão. Ou seja, os nomes do dia de juízo final em árabe têm esse nome também. O toque, esse toque pode ser o toque da alegria, do prazer, dependendo para quem. Nesse dia, o ser humano, dependendo, irá fugir do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, como o Sheikh Muhammad bin Uthaymin, o grande sábio, colocou aqui. Tais vínculos entre uma pessoa e as suas relações mais próximas não podem ser cortadas no curso normal dos eventos. Ainda assim, o toque ensurdecedor destrói esses links de aproximação e joga pro ar. É um dia que cada um vai estar preocupado consigo mesmo. Neste mundo, o Sheikh coloca, as relações entre os irmãos podem ficar azedas, mas não pode se pensar em estar separados dos pais. A calamidade desse dia será tão grande que até mesmo os pais perderão sua importância, bem como os cônjuges, os filhos. Fugir pode significar que quando vê os mais próximos e queridos deste mundo em perigo, em vez de se precipitar para ajudá-los, fugirá deles no caso de pedirem ajuda. Isso também pode significar que quando vêm as consequências malignas de pecar, de enganar uns aos outros, sem medo de Deus o único, ignorando a outra vida, nesta vida, cada um fugirá e responsabilizar o outro por seu desvio. Então o Sheikh coloca, que Deus tenha piedade dele, Quem é o chefe? Aonde? O nome do chefe da Muhammad Saleh Uthaymin. Estas são as mesmas pessoas para quem vivemos, apenas para mantê-las felizes, desistirmos de outras coisas importantes, mesmo ignorando os direitos de Deus o único. Com que frequência ouvimos a desculpa de que não podemos seguir tal e tal, porque as nossas famílias não gostam. Mas então, por que se torna estranhos nesse dia ou naquele dia, quando mais teremos necessidade de ajuda? Esta é a realidade que devemos enfrentar. Cada um de nós ficará tão envolvido com a sua própria preocupação que será impossível de considerar alguém. É um lembrete muito importante de Deus o único, que embora devemos dar os direitos de nossos entes queridos, não é apropriado que desobedecemos a Deus por causa deles, dos entes.
Porque não importa o quanto pareça nos amar, os nossos queridos, quanto eles nos amam hoje, não nos ajudarão, sem dúvida, na outra vida. Então devemos pensar nisso. O medo representado nesta cena é puramente psicológico. Atinge sim a alma e isola e mantém sob o seu total controle. O resultado é que cada um de nós pensará apenas em si mesmo. Ninguém terá tempo ou interesse para pensar em nós ou nos outros. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. A descrição é vivida assim. Não pode haver uma declaração mais curta e mais abrangente para descrever a condição geral de mentes e almas preocupadas. Devemos lembrar que a esposa do querido mensageiro, que a paz esteja sobre ele, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, perguntou uma vez para o profeta: gostaria que você me respondesse, ó mensageiro, uma ou duas perguntas. Ele disse: claro, se eu tiver a resposta, te respondo. Ela perguntou: como as pessoas irão ser ressuscitadas? Como será? Ele então respondeu: nuas e descalças. Tem outro dizer que ele diz assim, que ela ficou quieta por um tempo e depois perguntou novamente: e as mulheres? Ele respondeu: no mesmo estado, nuas. Ela exclamou: não olharão uns para os outros, um para a aula do outro? O profeta, que a paz esteja sobre ele, respondeu: a situação, o caso aqui, será muito mais grave do que um olhar para o outro. Então recitou esse versículo nesse dia: a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. As pessoas que entenderam esse fato neste mundo e fizeram de Deus o único, o seu foco, naturalmente precisam suportar muitas dificuldades na vida. Mas o seu fim, sabe, que será doce e agradável. Aqueles que ficaram presos em sua própria arrogância e não acreditaram nas revelações divinas de Deus, se encontrarão em uma situação realmente difícil e dolorosa. Nesse dia, haverá rostos resplandecentes, risonhos, como falamos, regozijadores. Esses versículos descrevem as condições dos fiéis, dos crentes, depois que os dois grupos, fiéis e infiéis, forem identificados por seus valores divinos e recebido suas respectivas posições. Essas faces irradiam uma felicidade transbordante de satisfação. Estão esperançosas e tranquilas, porque sentem que o Senhor está satisfeito com elas. Essas pessoas são poupadas do terror da explosão ensurdecedora, para que possam se dar o luxo de sorrir, demonstrar sua alegria. Ou provavelmente os sorrisos e as manifestações de felicidade serão vistos depois dessas pessoas terem percebido o bom fim que a espera. E também haverá nesse dia rostos cobertos de pó, cobertos de lugubridade. Esses serão os rostos dos infiéis, dos descrentes, dos incrédulos, dos depravados. Esses rostos estão cobertos pelo pó da tristeza, da humilhação, da miséria, escurecidos com humilhação e depressão. Sabem o que fizeram nesta vida, então esperam o castigo inevitável. Essas pessoas estavam desprovidas de fé de Deus, não acreditavam em Deus único ou na mensagem divina. Além disso, estão endurecidas em seus modos errantes e pecaminosos. Violaram persistentemente os mandamentos divinos. O destino de cada grupo é retratado em seus rostos.
Tal será o fim que todos nós temos que encarar, não há dúvida. Por isso que hoje podemos então perguntar o que nós estamos fazendo. Como esse companheiro do profeta perguntou: o que eu devo fazer? Quando é esse dia? Como me preparar? Ou a quem estamos agradando? Naquele último dia, o dia do juízo final, somente Deus único será o juiz. Então, como podemos viver nossas vidas? Inconstante com seus comandos? Vamos abrir os olhos para a verdade e ver a direção certa das nossas vidas e ajustar as nossas velas de acordo. Isso é o juízo final. Por isso, como falamos agora, tem aquele dito que quando o anjo Gabriel chegou até o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, em forma de um homem, para nos ensinar a essência da religião. Ele falou o que para o profeta? Ó profeta de Deus, me explica quando é o dia da hora. O profeta falou: nem eu nem você sabe isso. É só Deus que sabe. Então ele falou: então me explica os sinais para me preparar. Se tem sinais que indicam que está próximo. Aí ele falou os sinais. Os sinais, ou como dizem, os sinais do dia da ressurreição, são as coisas que acontecerão antes da ressurreição ocorrer. Antes do dia do juízo final ocorrer, irão indicar que ele está chegando, está bem próximo esse dia. Eles foram divididos, esses sinais. Foram divididos em menores ou maiores. Os sinais menores, em sua maioria, ocorrerão um longo tempo antes do início da ressurreição, do juízo final, do Qiyamah. Algum deles? Só uma dúvida. Quem já está morto, vai ter também assim o conhecimento do que o dia do juízo final também está chegando ou não? Vai. Mas de uma outra forma, porque ali é uma outra vida. Ele vai estar na vida Hayat al-Barzakh. Naquela vida, ele poderá estar analisando aonde ele vai nesse dia. Porque ele já vai saber das suas ações. Entendeu? Não é isso, né? Ele vai sentir também os sinais do final. Ele vai sentir também isso. Não, o fim. Porque a vida Que não está chegando, Sim. chegando no dia do Para ele é até mais rápido do que nós. Para ele, até mais rápido do que nós. o sentimento, Isso. que a vida no túmulo, ele vai estar vivendo aquela vida e Sim. ele vai estar sentindo também essa aproximação. É Sim. isso. Então, os sinais menores, em sua maioria, os sinais menores, ocorrerão um longo tempo antes do início do dia da ressurreição, do juízo final, do Qiyamah. Alguns deles aconteceram e acabaram já. Embora possam vir a se repetir. Tem alguns que já aconteceu e pode acontecer de novo. Certo. Sinais menores. Porque assim foi como o profeta, que a paz esteja sobre ele, nos orientou. Dentre os sinais maiores, são assuntos mais sérios. E a aparição desses sinais maiores indicará que o dia da ressurreição estará bem perto, ou próximo. Ou seja, em apenas um curto período de tempo, até esse dia chegar. Esses sinais maiores e menores são muitos, são bastantes. A gente não vai lembrar todos aqui para vocês. Mas esse livro é chamado o livro dos sinais maiores ou menores do Sheikh Omar Suleiman Al-Ashtar. Que Deus tenha piedade dele. Tem na internet em inglês. Tem? Traduzido não? Em português eu estava traduzindo, só que aí deu uma parada, mas ainda não traduzi. Olha. Vamos buscar então. Ashkar.
Omar Suleiman Ashkar. Os sinais menores da hora do juízo final, vamos falar algum deles. Um deles é o envio do mensageiro e profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O profeta já foi enviado. A chegada do profeta é um sinal do final do mundo. Quanto tempo que ele veio? Mais de 1400 anos atrás. Assim, quando ele veio, já era um sinal que está próximo do final do mundo. Esse é considerado maior? Menor. Um outro menor, a morte dele, do profeta Muhammad. Ele também faz tempo que já morreu, para nós faz tempo. E do dia que ele morreu, indicava que está próximo do final dos tempos. Ou seja, a partir da vinda dele, da morte dele, começa a contar já o final da existência humana. Isso. Tem até passagem, que não sei aonde, mas tem até passagem no próprio Evangelho que fala do Consolador final quando virá, que é Muhammad. Jesus fala que será próximo os dias dos finais. Esses aí são os menores, tá? Um outro sinal menor, a conquista da Palestina, de Jerusalém. Como falamos, tem uns que já aconteceram e pode vir a acontecer. Os sábios falam, a conquista de Jerusalém aconteceu na época de Omar, aí depois perdemos e foi conquistada depois de um tempo por Saladino Ayub. Agora perdemos e tem relatos fortes que iremos conquistar novamente esse lugar. E isso indica um sinal próximo dos sinais do tempo. Um outro sinal que ele indica lá, uma praga que vai surgir num lugar chamada Emaus, que é próxima daquela região também. Doenças, entendeu? Que região? Jerusalém? É. Uma outra coisa que ele coloca, dentre os sinais da proximidade dos sinais do tempo, a riqueza generalizada e a falta da necessidade da caridade. Isso já ocorreu. Na época, se não me engano, do califa Harun al-Rashid. Um dos califas do Império Islâmico, quando o Islã dominava, ele foi tão justo, que naquela região, na época, não tinha pessoas mais necessitadas. Eles pegavam a caridade, o zakat, entendeu? E compravam, ajudavam os animais, rações que não tinha para quem dar. Entendeu? Hoje, voltou a pobreza novamente e tem sábios que falam que vai voltar um tempo de justiça novamente e não vai ter pessoas que precisam da caridade. Mas isso de forma universal? Porque ali foi num caso específico. Foi num caso praticamente quase universal, porque os muçulmanos dominavam na época dele praticamente quase o mundo inteiro. Entendeu? E fala que quando voltar pode ser universal, porque quando voltar vai ter o Mehdi, a gente vai falar mais para frente, vai ter o Jesus, os grandes sinais. Mas esses aqui são os pequenos sinais. Entendeu? Aí depois fala também um outro sinal, o aparecimento de fitna, ou tribulações. Entre as pessoas, ou entre as tribulações que ocorreram nos primeiros anos da religião do Islã, foram um assassinato, sem dúvida alguma, que é uma grande tribulação, do grande califa Uthman bin Affan. E foi o terceiro califa dos 4 que o profeta falou, orientados e guiados. Ele estava na sua casa, lendo o Alcorão. Um homem chamado Abdurrahman, que se considerava muçulmano, ele pulou, entrou na sua casa e esfaqueou Uthman. Ele falou, pelo Alcorão eu te mato, você cometeu injustiça. Isso são facções que surgiram, que o profeta falou que ia surgir facções, e um vai matar o outro. Então, uma grande tribulação para nós muçulmanos é o assassinato desse homem consagrado, que é um dos homens do paraíso, Uthman bin Affan. A outra grande tribulação foi a Batalha do Camelo,
que ocorreu entre Aisha e um grupo de companheiros depois da morte do profeta, com Ali. O Ali era o líder dos muçulmanos na época. Tanto que depois ela se arrependeu e ele mandou ela voltar para a sua cidade. Sem dúvida nenhuma, isso é uma grande tribulação. A mulher do profeta lutando com o primo do profeta. Uma outra tribulação que eles falam é a Batalha de Sifim, quando surgiu várias facções. E uma delas, um grupo chamado Khawarij. Khawarij é um grupo que vem da palavra Kharaja. O que é Kharaja? Sair. Eles saem do Islã, ou então eles tiram as pessoas do Islã por pecados menores. Você comete um pecado, por você não estar usando o véu, ele se revolta e te tira do Islã. E fala que o teu sangue é puro, então devemos tirar você e matar você. São grupos que surgiram, e o profeta orientou sobre isso. Sangue impuro, né? Não puro. Fala que se o sangue é impuro, tem que te matar. Entendeu? Então surgiu esses grupos, e o profeta colocou aqui, e os sábios falam que esses são sinais da aproximação nos últimos dias. Uma outra coisa, dentre os sinais, o surgimento de declarantes de missão profética, como eles se acham profetas, mas na verdade são mentirosos, como surgiu na própria época do profeta Muhammad, aquele homem chamado Musaylam al-Kadhab. Musaylam, o mentiroso. O profeta mesmo deu o apelido para ele. Depois ele foi combatido pelos muçulmanos. Quando surgem muitas pessoas falando que são profetas, homens que estão recebendo palavras divinas, pode ter certeza que está próximo dos últimos dias. A aparição de pessoas que se dizem profetas. A gente sabe que o último profeta é Muhammad, depois dele não tem outro. Também a aparição do fogo na Península Arábica, no Hijaz, que apareceu no meio do século VII da migração do profeta. Isso foi um grande incêndio que os grandes estudiosos que estavam vivos na época da sua aparição e os que vieram depois deles descreveram muito detalhadamente. Principalmente o grande Imam An-Nawawi, que escreveu O Jardim dos Virtuosos, falou, abre aspas, apareceu em nosso tempo um incêndio lá em Medina, no ano de 654 da migração. Este foi um incêndio muito grande no lado leste de Medina, além de Harra, e esta notícia foi propagada para toda a Síria e para todas as terras. Aqueles entre o povo de Medina que estavam presentes me contaram sobre isso. E o profeta falou que ia ter esse incêndio. Então isso é sinal da aproximação do quê? Dos últimos dias. Uma outra coisa, também, dentre os sinais, a perda da confiança. Uma das manifestações da perda de confiança é os assuntos das pessoas serem confiados às pessoas que não são qualificadas ou habilitadas para isso. Outra coisa, a remoção do conhecimento e a predominância da ignorância. O distanciamento do conhecimento irá ocorrer com o desaparecimento dos estudiosos, como vários ditos. O profeta Muhammad sallallahu falou, vai chegar o momento que os sábios vão morrer, e com a morte dos sábios vai surgir ignorantes, até que as pessoas vão colocar os seus ignorantes como sábios, ou líderes. Um vai decretar para o outro, desviando a população, desviando elas mesmas. Quando chega isso, é dentro dos sinais da proximidade do tempo. Eu acho que isso a gente já está chegando. Quase todos. Quase todas. Principalmente esse que eu estou falando agora, a propagação da zina, ou adultério, fornicação. Em todo lugar vai ter adultério e fornicação, e o teu profeta falou em um dito que vai ter um momento que a fornicação e o adultério vai mudar o nome. Mas vai ser a fornicação e o adultério. As pessoas vão estar praticando. E a outra coisa
A propagação da riba, que é juros, usuras, também. O profeta falou, vai chegar um momento que as pessoas vão mudar o nome de juros, mas vão trabalhar em todo lugar com juros. Rentismo. Hã? Rentismo. Pode ser. Quando espalhar o número de juros no mundo, quer dizer aproximação dos finais do tempo. Já tá, é amanhã já estamos. Dos pequenos, esse. Isso assim, o profeta falando para Aisha. Aquele hadith da Aisha. Agora esse aqui, então, são vários hadiths, que não estou lembrando todos os hadiths. Por isso eu lembrei, colocado pelo imam e sábio jurista Suleiman Omar Ashkar. Ele colocou uma coletânea, então, que ele uma coletânea que ele colocou alguns ditos, ele dividiu em grandes e pequenos. E os sábios dividiram assim, a maioria deles. Esses ditos assim, tem aquele. Acho que esses então aí são. Mas baseado nesse dito da Aisha. Sim, mas daí ele também falou isso várias vezes, em várias ocasiões também. Em várias ocasiões. Tá certo. Em várias ocasiões, várias vezes ele Diga que repetia. ele foi vivendo, ele foi falando. Isso. E repetia até o dito, dependendo da ocasião. Como também o consumo de álcool, bebida alcoólica generalizada, e no dito do profeta ele diz que vai chegar o tempo que eles vão mudar o nome da bebida alcoólica e as pessoas vão beber como se fosse ilícito. Também dá praticamente. É divulgar. Até entre os muçulmanos, o mundo vai estar cheio de álcool. Soju. Aí tem aquele dito que ele lembrou para o anjo. O que ele falou quando o anjo falou, então me deu os sinais do final do tempo? Dentre os sinais, os pastores pobres competindo na construção de edifícios altos. E os sábios, alguns falam que nem ali mesmo, na Península Arábica, eles eram pastores de ovelha, pobres, descalços, descamisados. De um momento, eles passaram a ser milionários e entraram em disputa de construção. Dubai, né? De dinheiro, isso. Dubai, E outras coisas. Rápido crescimento também. Tem uns que lembram lá, mas isso no mundo. A pessoa não era nada ontem, de repente ele quer só disputar dinheiro, disputar a posição. Entendeu? Isso é um dos grandes sinais. E também é lembrado no dito, ele colocou aqui também, uma mulher escrava dar à luz a sua patroa, como se afirma no próprio dito. Há vários pontos de vista entre os estudiosos quanto ao que isso significa. O ponto de vista favorecido por grande sábio Ibn Hajar é de que haverá desobediência generalizada e as crianças, os adolescentes, de modo que um adolescente, uma criança, irá tratar sua mãe e os seus pais como um mestre trata o seu escravo, com negligência e insultos. Não vai respeitar, vai falar palavras pesadas, entendeu? Vai jogar no canto, não vai dar atenção, não vai ter benevolência. Dentre os sinais pequenos também, vários tipos de matança generalizada. Em todo lugar vai ter matança. E hoje está acontecendo, a gente abre a televisão e vê. Aqui no Brasil ou outros lugares. Também terremotos generalizados. Vários terremotos em vários lugares. Quando acontecer vários terremotos, é indicação da proximidade dos últimos dias. Entre os pequenos. Está acontecendo vários terremotos. Outro, aparecimento de deslizamentos de terra, transformações e etc. Muitas terras estão acontecendo isso. Também outro sinal, aparecimento de mulheres em grande número e também mulheres que estão vestidas, contudo nuas. Elas se vestem, mas você vê o corpo dela, ela desenha todo o seu corpo. Entendeu? Quando acontecer isso, é porque também é um dos sinais. É relatado, os sonhos dos fiéis irão se tornar realidades. O sonho, e o profeta já falou sobre o sonho. Quando você sonhar algo bom, conte para aquela pessoa que você gosta. Quando você sonhar algo ruim, evita falar com alguém e pede proteção para Deus.
É relatado também falso testemunho e ocultação do verdadeiro testemunho generalizado. As pessoas vão dar falso testemunho assim, em todo lugar. E vão jurar. Eu juro por Deus, e ele está lá mentindo. É colocado também que será descoberta o Eufrates, o rio Eufrates, terá, descobrindo ali, as pessoas vão descobrir que tem uma montanha de ouro. Quando acontecer isso, tirar o ouro dali, quer dizer, próximo dos sinais do tempo. O rio Eufrates fica próximo ao Iraque e ao Irã. É relatado também quando os animais selvagens irão falar com as pessoas. Vai chegar o momento. Isso aí ainda não vi. Não sei. Tem alguns memes na internet. Alguns memes eles já falam, né? Não, porque ele deve ter muita coisa para falar mesmo. Deve ter, Que é olha, feito de sacanagem. muita reclamação para fazer, né? E tem, os romanos irão aumentar em número e irão lutar contra os muçulmanos. Isso aconteceu, Já foi, né? até onde eu sei. E também já aconteceu a conquista da Constantinopla. Esses são os menores, os sinais menores. Agora, os maiores sinais do dia da hora são aqueles que foram mencionados também pelo profeta, que a paz esteja sobre ele, em vários ditos, principalmente no dito de Huzaifa ibn Asad. E há 10 sinais colocados nesse dito. Então, e tem outros também. Dentre esse dito, ele colocou o Dajjal. O Dajjal seria o falso Messias. O que é Dajjal? Dajjal significa mentiroso. Tá? Falso Messias porque é o Messias mentiroso. Esse aqui é o sinal grande. Quando ele surgir é porque está bem próximo, muito perto do último dia. Na verdade, começa os acontecimentos para o fim. É, porque tem os que falam quando surgir vários Dajjal. Dajjalim são vários mentirosos. Isso aconteceu, hoje está cheio. Entendeu? Aí ele colocou, junto com isso, Dajjal, aí a descida de Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria. Jesus, ele vai descer, porque ele está vivo. Ele subiu de corpo e alma, e ele vai descer de corpo e alma da maneira que subiu, com 2 anjos. Quando ele descer e governar o mundo com justiça, é porque está bem próximo o último dia, o dia do juízo final. E ele vai vir e vai matar esse próprio falso Messias. Eu li que ele desce em Jerusalém, né? Ele vai descer próximo daquela região onde ele subiu. Isso. Ô, chefe, e a aparência dele? Ele vai descer na maneira que subiu, com os cabelos até a altura entre a orelha e o ombro. E quando ele subiu, ele estava com os cabelos molhados. Ele vai descer com os cabelos molhados. Sim, Então, o falso Messias, muitas pessoas vão seguir ele. O falso Messias vai até se colocar como Deus. E vai fazer grandes coisas assim, milagres. Entendeu? De dar a vida, ressuscitar mortos. Deus vai permitir isso. Então, Jesus, quando vir, Deus vai permitir que vai chegar uma grande poeira e Jesus vai olhar para ele e vai destruir essa pessoa. Mas no começo, quando Jesus vir, até Jesus vai ficar um pouco distante dele. De tão forte que esse falso Messias, das tentações que ele vai estar provocando no mundo. Só que tem 2 lugares que ele não vai conseguir entrar. E as pessoas vão estar preservadas. Que são os 2 lugares sagrados para nós. Meca e Medina. Quando o profeta, ele subiu como Isa e vai voltar como Mahdi, é isso? Não, ele subiu. Ele está falando do Mehdi. O Mehdi, então, aqui também. Quando chegar o Mehdi, quem é o Mehdi? O Mehdi é o líder mundial, o líder muçulmano, que vai governar o mundo antes de Jesus. Também é um grande sinal
dentre os maiores, antes de Jesus. Antes de Jesus. Na verdade não é na mesma época, Chico. Os dois não vão estar juntos na mesma época. Então, ele vai vir antes de Jesus, mas na época mesma. Ele vai vir. Tem gente que fala que ele deve estar vivo já. Deus é que sabe. Esse Mehdi, ele tem o mesmo nome do profeta, Muhammad Ahmad. Ele é da geração, da linha genealógica do profeta Muhammad. Ele é do povo de Quraysh. Ele vai surgir, ele é de Meca também, mas ele vai surgir, talvez, como eles falam, alguns sábios falam, entre o Iraque e o Irã, que é uma região chamada Curaçao. Um grande combate que os muçulmanos vão estar ali. E vão colocar ele como o líder. Bom, então, assim, raciocinando, digamos lá, os falsos profetas, que assim, eu, sem querer ser muito. Você é descendente de Muhammad. Continue. Então quando ele nasce, ele não sabe, ninguém sabe que ele quando ele nasce. Aí ele vai rezar. Aí naquele momento vai ser anunciada a chegada de Jesus e Jesus vai tomar a liderança para ele mesmo, porque ele é o profeta, mensageiro de Deus, e vai governar o mundo por um tempo com justiça. E é decretado que, nesse dia, não vai ter pobreza. Não vai encontrar pobreza no mundo. As pessoas vão ter para quem dá a caridade. Então, assim, ele vai vir, tanto o Mande como Jesus, vai estar no mesmo período que o falso profeta está ali tentando levar a galera para o profeta está ali tentando levar a galera para o Messias. É que a diferença é assim, o falso Messias, ele veio com, tipo assim, ele meio que tem o poder mesmo, de algumas coisas Deus concede para ele esse poder, né? Certo. Por exemplo, ele vai para uma região e ele convoca as pessoas para seguir ele. A pessoa não vai, não aceita, ele dá as costas, tudo que tem morre naquela região, também. porque vira deserto, vai trazer chuva. E o oposto também acontece. Como é que é o Mehdi? Ele é um líder, um ser humano comum, só que ele vai unificar os muçulmanos. Vai unificar os muçulmanos, isso. Unificar os muçulmanos como uma liderança, até meio acho que política, porque vai fazer essa união. Só que ele vai juntar. Primeiro ele vai estar na governança, depois quando ele tiver um tempo nessa governança, aí vai vir o... Entrega para Jesus, é mais ou menos essa. E vai vir o falso Messias, depois vai vir Jesus. Tudo um em seguida do outro vai vir, praticamente. Não vai demorar quase nada, é um em seguida. Entendeu? Desse modo. E Jesus, ele vai morrer. Tem relatos que falam que ele vai casar, porque todos os mensageiros e profetas casaram. Entendeu? Provando que ele era ser humano. Ele vai morrer como todo mundo. Imagina a pira desse pessoal que é... Tem relatos que falam, dentre os grandes sinais, que Deus vai fazer vir uma fumaça enorme para tirar os fiéis da terra, para não presenciar esse dia terrível da ressurreição. De acabar o mundo. Entendeu? Não estava errado. Hã? Não, é porque existe uma crença, né, Cristã sobre o arrebatamento. Mas eu acho que isso é aqui nesses sinais, grandes sinais, isso já é o fim do fim. Tipo assim, já aconteceu aquilo ali. É quando começa a acontecer a destruição do planeta como um todo. Dentre os sinais também vai vir o Juj e Mejuj, o Gog e Magog. É um grupo, uma nação. Eles vão permitir, eles vão sair e vão destruir o mundo com corrupção, desordem e todo tipo de barbaridade. E Jesus vai combatê-los. Compreendeu? E entre os grandes sinais também fala quando o sol partir do seu local do poente. Onde que o sol nasce? No leste, no nascente. Quando for o contrário,
O profeta falou, aí não adianta mais a pessoa se arrepender. Esse é o último, achei. Praticamente o último. O Né? último que dá Isso. Aí quando acontecer isso, esquece, não tem mais arrependimento. Ah, bom. Mas quando acontecer isso, não terá pessoas que se dizem fiéis na terra. Só terá incrédulos. Tanto que dentre os sinais só vai ter infiel na terra e vai chegar o momento que vão destruir a Kaaba, o primeiro templo sagrado. E quando destruírem a Kaaba, eles vão encontrar ouro também debaixo da Kaaba. Essa bagaçada vai destruir a Kaaba? Vão Mas destruir. daí no último dia não adianta mais. Pode pegar todo o ouro do mundo. Entendeu? Pode ficar com ouro para eles, não tem problema nenhum. Tanto que ele colocou assim, ó, esses sinais aparecerão um após o outro. Um após o outro. Na sequência, rápido. Quando o primeiro desses sinais aparecer, os outros irão vir logo depois, sucessivamente, rápido, em seguida. É narrado também no livro do Muslim, no livro do Hudhaifa bin Asad al-Ghaffari, que Deus tenha satisfeito com ele, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou até nós quando estávamos discutindo. Ele disse, o que vocês estão discutindo? Eles disseram, nós estamos falando sobre o dia da hora, o dia do juízo final. Ele então respondeu, ela não irá começar até que vocês vejam 10 sinais, antes não terá como começar isso. E lembrou esses sinais que falamos agora. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E também ele mencionou da fumaça grande que vai acontecer. Uma fumaça enorme que vai tirar os fiéis e deixar só os infiéis na terra. Foi mencionado também sobre a besta, um animal, um outro tipo de criatura, e essa besta vai falar. Quando surgir isso, será bem próximo o dia do juízo final. É dos grandes sinais que vai acontecer. Ou como disse o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso foi colocado pelo Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymin, e esses sinais é relatado no livro do Sheikh Suleiman Omar al-Ashqar, que Deus tenha piedade dele. O Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymin foi questionado e perguntado, será que os grandes sinais da hora ocorrerão em uma determinada ordem? Ele respondeu, a ordem de alguns dos principais sinais é conhecida, e no caso de outros, a ordem não é conhecida. Entre aquelas cuja ordem é conhecida, estão a descida de Jesus, filho de Maria, o surgimento de Gog e Magog, o falso Messias. Pois o falso Messias será enviado, e depois Jesus, filho de Maria, descerá e matará ele logo em seguida. E assim irá surgir o povo Gog e Magog, ou como disse o Sheikh, que Deus tenha piedade dele. Um outro sábio chamado Safarani, que Deus tenha piedade dele, listou a ordem desses sinais no seu livro de Aqida, livro de crença. Mas alguma da ordem, ele diz que é aceitável, enquanto a outras não irão ocorrer na ordem. Entendeu? Ou como disse ele. Mas o que importa é que há grandes sinais do dia do juízo, e quando eles acontecerem, a hora estará bem próxima. E Deus decretou os sinais do dia do juízo final, porque é um evento, sem dúvida alguma, sério, e as pessoas precisam saber quando ela estará prestes a acontecer. Por isso que lembramos no começo aquele homem que chegou ao profeta e perguntou o dia da hora. Os companheiros queriam saber disso. Essa é a função deles, ter o conhecimento para como se preparar. Será que eu estou pronto? Tanto que o profeta, ele deu várias súplicas para nós fazermos, principalmente na hora da reza, para a gente se proteger do falso Messias, que será um momento tão forte que muitas pessoas que se consideravam fiéis vão seguir o falso Messias. Não vão conseguir distinguir esse dia. Então ele falou, supliquem a Deus essas súplicas, principalmente as 4
as 4 súplicas que ele nos ensinou antes de a gente terminar a reza. Ele falou: digam, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab jahannam, wa min fitnati mahya wal mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ó Senhor, preserve a gente contra o mal da tentação do castigo do túmulo, o mal das tentações da vida e da morte, o grande mal do falso Messias. O profeta falou: quem lê os 10 últimos versículos da Sura da Caverna, Al-Kahf, terá proteção contra o falso Messias. Então são coisas que a gente deve nos importar e nos preocupar em aprender. Será que eu estou preparado? Se chegar amanhã esse falso Messias, será que eu vou conseguir distinguir quem é o falso? Será que ele é o falso ou não? É difícil. Para que servem esses sinais? Para mim saber, será que eu estou próximo de Deus? Como falamos, tem muitos sinais que parece que já aconteceram. E já aconteceram. Será que eu estou preparado para esse dia? As pessoas, na época do profeta e até depois, quando escutavam um sinal, eles choravam. Será que eu estou com a minha bagagem pronta para esse dia? Então, sabe, eu falo, da mesma maneira que a gente se preocupa em arrumar a nossa mala para fazer uma viagem, nós devemos nos preocupar em preparar a nossa mala de ações verdadeiras e sinceras para Deus para esse dia, o dia da ressurreição. Entrou, Adán? Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. É isso. Barakallahu fik, Sheikh. Sheikh, eu acho que só um pouquinho, irmão. Pode Acho que falar. a gente já pode até, Sim. porque ali, ó, eu sei que era bastante, tem muito assunto para falar sobre não só isso, mas a outra parte que era também sobre o dia do juízo final para frente, que é o que vai, os passos do que vai acontecer, a ressurreição, a congregação, o acerto de contas, a ponte, a intercessão, tudo isso são coisas que dá para a gente já deixar para agendado para uma próxima Eu aula. acho que podia ser Quando você... continuação. A continuação A dessa. continuação Pra quando? dessa... Eu acho que a gente pode fazer o quê? Daqui uma semana, daqui 2 semanas, o que fica melhor para vocês? Uma semana eu acho que não dá. Eu acho que a mas gente não prolongar muito, porque já que é uma continuação. Então, é isso que eu queria ver. Vamos pegar firme, vamos ver se nós conseguimos Sábado começar que com vem? esse grupo. Sábado que vem, nesse mesmo horário? Se organizamos ali pelo ar. Não temos compromisso sábado que vem. Ai, sábado que vem. Então no outro sábado. Ou no domingo, então? Não? Para vocês é melhor sábado? Então faz. Tá. Durante a semana a gente só vê. Isso.